Segunda de Reis 6, versículo 16. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Há momentos na vida em que a realidade visível parece esmagadora. As circunstâncias se erguem como montanhas, os inimigos parecem numerosos e os recursos escassos. Foi exatamente esse o cenário vivido pelo servo do profeta Eliseu, quando acordou e viu a cidade cercada por um exército inimigo. Cavalos, carros de guerra, soldados, uma ameaça concreta, palpável, inegável. O medo, portanto, não era irracional, era humano. No entanto, a resposta de Eliseu rompe completamente com a lógica natural. Não temas. Mas ele não diz isso como alguém que ignora a realidade. Ele diz como alguém que enxerga mais profundamente do que ela. O servo via apenas o que seus olhos físicos podiam captar. E essa é uma das maiores limitações da experiência humana. Tendemos a interpretar a vida apenas pelo que é visível. Problemas financeiros, crises familiares, enfermidades, oposição, tudo isso parece definitivo quando olhado apenas do ponto de vista natural. Mas a fé bíblica nunca foi chamada a operar nesse nível superficial. A fé não nega a realidade visível, ela a transcende. Ela reconhece que existe uma dimensão invisível, ativa e soberana, onde Deus governa e age. Eliseu não estava negando o exército sírio, ele estava afirmando que havia uma realidade maior do que ele. Diante do medo do servo, Eliseu faz uma oração simples, mas profundamente transformadora. Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E naquele momento, algo extraordinário acontece, não no ambiente, mas na percepção do servo. Ele passa a ver aquilo que sempre esteve lá, o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Isso nos ensina algo essencial. Muitas vezes, Deus não muda imediatamente a situação, mas muda a forma como a enxergamos. A intervenção divina começa na visão antes de se manifestar na circunstância. Quantas vezes pedimos que Deus remova o problema, quando Ele deseja primeiro ajustar nossa percepção? Porque enquanto vemos apenas o perigo, viveremos dominados pelo medo. Mas quando vemos a presença de Deus, o medo perde seu domínio. A declaração de Eliseu, mais são os que estão conosco, revela um princípio espiritual profundo. O reino de Deus não é limitado pela quantidade visível, mas pela autoridade invisível. O exército inimigo era numeroso, organizado e visível. Mas o exército de Deus era superior, poderoso e invisível. Isso nos confronta com uma verdade desconfortável. Nem tudo o que é mais evidente é de fato mais poderoso. Vivemos em um mundo que valoriza o que pode ser medido, contado e exibido. No entanto, Deus frequentemente opera através do invisível, do silencioso e do aparentemente insignificante. Sua força não depende da aprovação humana, nem da visibilidade pública. A ordem "não temas" não é apenas um consolo, é um chamado à confiança ativa. O medo surge quando interpretamos a realidade sem Deus no centro. Ele cresce quando focamos no tamanho do problema e ignoramos a grandeza de Deus. Mas a fé reorienta o coração. Ela não ignora o perigo, mas o submete à soberania divina. Ela declara: sim, há uma ameaça, mas há um Deus maior presente. Esse tipo de fé não é emocionalmente superficial, é teologicamente fundamentada. Ela se baseia no caráter de Deus, fiel, soberano, presente, e não nas circunstâncias instáveis. Este texto não é apenas um relato histórico, é um convite para uma nova forma de viver. Quando você se sentir cercado por problemas, lembre-se, sua visão pode estar incompleta. Quando o medo tentar dominar seu coração, ore como Eliseu: Senhor, abre os meus olhos. Quando a realidade parecer desfavorável, afirme pela fé: há mais ao meu favor do que contra mim. Não porque você é forte, mas porque Deus está presente. Isso não significa que você sempre verá carros de fogo,
mas significa que pode viver com a convicção de que nunca está sozinho. O maior conforto deste texto não está nos anjos, nos carros de fogo ou em manifestações sobrenaturais. Está na presença de Deus. Os recursos celestiais são apenas uma expressão da realidade mais profunda. Deus está com o seu povo. E se Deus está conosco, então a equação já está definida, mesmo que os detalhes ainda não estejam claros. Portanto, viver à luz de 2 Reis 6:16 é viver com uma consciência constante da presença divina. É caminhar não pelo que se vê, mas pelo que se crê. É enfrentar o visível com base no invisível. E isso muda tudo, porque no final, a maior verdade não é o que está contra você, mas quem está com você. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que pode se fortalecer com ela e inscreva-se aqui no canal. Cada gesto seu faz diferença, espalha esperança, fé e transformação através dos ecos nas escrituras que chegaram a ti. Obrigado por caminhar junto conosco nessa jornada. Deus abençoe você.